disse. Gente que é séria mesmo, comprovada, tipo, não é um charlatão que fala, mas não vive aquilo que fala. Comprovado. Não, comprovado. Aí eu conheci vários nomes, depois tive a oportunidade de conhecer alguns pessoalmente, enfim, né? A gente está falando aí de Palex, a gente está falando aí de Ogre, está falando de Adriano Mendes, a gente está falando aí de o próprio Storm, André Moraes, que eu tive a oportunidade aí de estar com ele, inclusive ele está também em um dos meus canais, Caio Sasaki, Vasco Mamed, eu conheci muita gente séria aí, né? Muita gente séria. E falei, e qual a dificuldade que vocês tiveram aí para ter acesso a essa estrutura técnica, né, para você conseguir operar? Nenhuma. Nenhuma. Exigência zero. Exigência zero. A gente pagou, teve ali fazer uma lista lá e entrou e começamos a fazer. Aí de cara, Zanoni, é assim, para você me conhecer, para vocês me conhecerem mesmo assim, eu não falo as coisas para agradar ninguém, isso eu não tenho nenhum interesse, eu não tenho nenhuma vocação de puxa-saco, isso foi uma mudança da minha mentalidade, porque uma das coisas também que eu aprendi quando eu mudei minha mentalidade é assim, o que liberta as pessoas para elas exponenciarem na vida é a verdade. E a verdade sobre as coisas é uma só. Né? Não precisa ir muito longe, né? Não precisa ir muito longe. Zanoni, o que é isso aqui? É uma caixinha de fone. Você tem alguma dúvida que isso aqui é uma caixinha de fone de ouvido? Não. Nenhuma dúvida? Ninguém tem nenhuma dúvida aqui? Não, eu não tenho. Então isso aqui não é o que a gente pensa, não é o que... Olha, não, isso aqui é uma caixinha de fone de ouvido e fato, acabou. Então a gente vence com a verdade, ouvindo a verdade. Se é gostoso, se não é gostoso, isso não está em pauta. Isso não está em pauta. Então, assim, o que eu disse para esses mentorados que estavam lá recebendo a minha liderança? Gente séria. Eu falei assim, ó, eu amo pessoas, mas odeio mentalidade que detém muito exercício de fraqueza e de fragilidade. Que pessoas que vencem na vida, mas quando está falando de exponenciação e de mudar completamente a sua realidade, elas não detêm fortaleza para isso comportamental, elas detêm fragilidade e fraqueza. Então eu vou falar para vocês, já falei para eles, para aquelas 20 pessoas ali que estavam ali, eu vou falar para essa fragilidade e fraqueza que você permitiu estar instaurado em você. Aí eu disse claramente assim, ó, vocês são todos uns patos e uns otários. Eles arregalaram uns olhos desse tamanho, Zanoni. Mas por quê, Gerson? Porque assim, ó, não existe nenhuma facilidade para você mudar completamente a sua realidade de vida. Não existe nenhuma facilidade. E vocês caíram que nem os patos, que nem os otários, numa facilidade que deram de você começar a abrir e fechar uma ordem. Eu não sei a razão, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que as corretoras, se você dá gain ou se você dá loss, ela não está nem aí com você. O faturamento dessa corretora não está atrelado apenas de pessoas que eu liderei exponenciando negócios que se tornaram de alta performance e altamente relevante. Então, isso eu sei falar. Agora, qual a razão que a corretora está fazendo isso? Eu não sei. Mas que ela não depende de você, com certeza ela não depende de você se dá gain ou se dá loss. O motivo que ela trouxe essa facilidade é para beneficiar ela, não para te beneficiar. E aí eu disse para eles assim, ó, e se vocês não forem treinados para mudar a sua mentalidade, você tem vida curta aqui dentro. Tem vida curta, porque você pode ter todo o conhecimento técnico, não vai resolver. Conhecimento técnico representa 1% do êxito de uma pessoa exponenciar. 99% é a mentalidade que foi instaurada, que são pessoas que suportam pressão e se mantêm firme no processo de avançar em cima da adversidade. Que são pessoas que, diante de uma adversidade, reverte, são pessoas diante de uma situação que toma uma pancada, sabe como levantar, e isso é pura mentalidade. E esse mundo que vocês vivem, que vocês estão vencendo, tanto vocês aqui também, que eu estou falando,
é um universo que você vence fora dele. É a mesma coisa que botar você para pilotar um carro de Fórmula 1 e te dar toda a facilidade para você começar a pilotar um carro de Fórmula 1. Precisa ter uma bola de cristal, você vai se dar mal? Não precisa ter bola de cristal. Só que a grande massa das pessoas, e existem bastante pessoas que querem mudar a sua realidade. Só que quando encontra facilidade, esse não é o caminho. Não é o caminho de mudança de uma mentalidade. Então, Zanoni, te respondendo, tá? Te respondendo de você estar com 5 anos. Estou dando uma resposta precisa. Por que você não está vencendo no day trade? Porque você não foi treinado em altíssima performance. Você não foi exposto como se deve, do jeito que se deve, em altíssima performance. Você não foi exposto nisso e foi conduzido dentro dos seus interesses para estar numa altíssima performance de resultado. E altíssima performance de resultado, é necessário você ter um porquê muito bem definido que você não quer viver mais do que você está vivendo, não importa o que seja. Você vive uma realidade, não importa qual seja, mas essa realidade você não quer mais, acabou. Aquilo não é algo que você consegue tocar a tua vida, aquilo é algo insuportável. Não importa o estado que você pode estar muito bem financeiramente, mas você vive uma situação que você não quer. Não significa que para você mudar a tua realidade, você precisa estar numa situação caótica. Isso não é por aí. Até porque esse processo de mudança comportamental, ele vai sofrendo novas camadas emocionais. Tirar um outro exemplo aqui, por exemplo. Lewis Hamilton, ele está buscando um 8º campeonato. Por que ele está buscando um 8º? 2 não está bom? 3 não está bom? 4 não está bom? É que esse processo de exponenciação não existe limite. Não tem limite. O céu não é o limite. Isso é mente de altíssima performance. O empresário de alta performance não tem limite. Eu vou parar de produzir e eu vou curtir a vida. Isso não existe. Isso é mentalidade fraca. Porque existe um prazer no que faz. Existe uma alegria no que realiza. Não é para produzir dinheiro. Existe algo muito, 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 muito mais valoroso do que o dinheiro. O dinheiro está dentro do processo. Então, eu vou te dizer assim, a comunicação que você está tendo, você não percebe, mas a tua comunicação, Zanoni, é uma comunicação de baixa performance. Você está buscando técnica e a técnica não vai resolver. Certo? E até para buscar técnica é necessário você estar com a mentalidade. Por exemplo, você colocou 3 situações aqui que eu anotei que essa comunicação é de baixa performance. Você falou 3 vezes, Jerry, eu tenho uma dificuldade. Pai, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade. É assim, o mundo de alta performance, Zanoni, você não tem dificuldade. Não existe eu tenho uma dificuldade. Existe assim, eu estou diante de uma adversidade que eu não estou vencendo. Quando você fala tem uma adversidade, o que a tua mente entende? Que você tem essa adversidade. Isso vem do verbo ter. E se, assim, você tem braço. Você quer ficar sem o teu braço? A tua mente vai sentir falta do teu braço. E se você ficar sem essa dificuldade, você já instaurou na tua mente que essa dificuldade é sua. Você acha que a dificuldade é sua, Zanoni? Você entra em contradição, porque você cria um colapso na sua mente em termos de percepção de tomada de decisão. Porque você não quer viver com essa dificuldade, você diz que ela é sua. A sua mente fala, Zanoni, dá para você decidir aí? Você não quer viver essa dificuldade, mas ela é sua. Como é que eu vou te livrar dela, se ela é sua? Aí você põe uma outra coisa, Você construiu, eu estou pegando algumas informações que você falou, porque a gente reflete o que a gente pensa, Zanoni. O modo de pensar, uma das estruturas do modo de pensar, do modo de agir, é como nós pensamos. O como pensamos reflete a nossa mentalidade. Eu tenho certeza que você não é um Zé Mané, tu não é um Zé Ruela, tu não é uma pessoa, tu é uma pessoa qualificada. Se conhecer a sua história, eu tenho certeza que fora do day trade, você é uma pessoa que vence.
Você é uma pessoa que deu certo. Você não é uma pessoa que deu errado na vida e decidiu entrar no day trade. Não, você construiu uma realidade. Você, dentro das suas percepções, do seu entendimento, daquilo que fez sentido para você, você foi vencendo. Só que aquilo que você construiu, você observou que existe um outro universo que você consegue exponenciar e mudar completamente a tua realidade. E você enxergou isso através do day trade. Então, são situações à parte. Você não é um fracassado. Então, você está fracassando. O que é uma pessoa fracassada? Ela não consegue assumir suas responsabilidades financeiras. Então, por exemplo, fora do day trade, Zanoni, eu tenho certeza que você assume responsabilidades financeiras, tipo, você dá conta das responsabilidades financeiras suas. Estou errado? Não, tá certo. Não estou errado. Agora, dentro do day trade, você consegue assumir um compromisso financeiro preciso. Ó, essa conta eu tenho certeza absoluta que eu vou pagar todos os meses, sem dúvida nenhuma. Você consegue fazer isso? Ainda não. Porque isso é assim, você está fracassando no day trade. A gente identifica uma pessoa que está fracassando quando ela não consegue assumir responsabilidade. Não é que você não quer, é que você não é preparado para assumir essa responsabilidade. Mas fora do day trade, você é preparado para assumir responsabilidade. Fala, não, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou. E você colocou isso. Essa mente que está instaurada para você, ela não serve para o day trade. Ela é incompatível com day trade. Ela não representa a performance do day trade. E é incompatível. Como uma mentalidade que vence fora do day trade vai vencer em alta performance? É você querer que a água vira óleo. Não dá. Óleo é óleo e água é água, pô. São componentes diferentes, são estruturas diferentes, são realidades diferentes. Então, essa comunicação ela não existe. Outra comunicação que você colocou é assim. Você colocou assim, eu sou um leão, no simulador, se eu não me engano, né? Você falou isso, eu sou um leão e tal. E sou um gatinho lá na conta real. Isso falta também percepção tua de alta performance. Porque quando você vai treinar, uma pessoa de alta performance, ela treina como ela vai para a condição oficial. Como que um tenista treina? Ele treina exatamente como ele vai executar no jogo oficial. Como que um piloto de Fórmula 1 treina? Como que um empresário treina? O nome disso, em termos empresariais, chama MVP. Os nomes, ele vai para o MVP como aquilo já deu certo. E ele reproduz aquilo no real. Por exemplo, você vai para o simulador não como você vai para a conta real. E quando você coloca essa referência, poxa, eu sou um leão no simulador e um gatinho, você comprou isso. Uma mentalidade de alta performance não compra fraqueza. Então, é leão no simulador e leão na conta real. Ou seja, ir para o simulador como você vai para a conta real. Se não vai assim, não está treinando, porque você mais treina do que opera. Porque o treino... Agora, para treinar, Zanoni, realmente é necessário um plano de trade. Está atrasado se não tem um plano de trade. Dentro do trabalho que eu faço, é característica de escalabilidade a construção de um plano de trade. Eu pego o conhecimento que a pessoa tem e transformo esse conhecimento num plano preciso de um plano de trade para que ele execute e multiplique. Eu pego o conhecimento dele e faço ele produzir com esse conhecimento. Ele produzir escalabilidade. Então, essas compras de mediocridade, essas compras de fragilidade e de fraqueza. É como vocês ouvem, por exemplo, assim, ó, uma frase, ó, mais vale um pássaro na mão. Completa alguém aí a frase. Do que dois voando.
A mentalidade de fraco. É a mentalidade de pessoas que agem com fraqueza e com fragilidade. Por quê? Segura o que tem e não olha o que pode ter acesso. É assim a mentalidade de alta performance. Segura o que tem e vai buscar o que pode ter acesso. Ele está buscando sempre mais, ou seja, ele ativa sempre a ambição dele. Não tem ganância, é ambição. Outra coisa, né? Outra frase. É melhor pingar... Completa aí. Essa eu nunca ouvi falar. Do que secar. Secar. Eu vou te dizer assim, é melhor secar. Porque você vai se virar para jorrar. Porque quem fica contando com pinga-pinga vive no mundo de escassez. E o mundo de alta performance não tem escassez. Não existe escassez, não existe. É sempre ousando, sempre avançando, sempre assim, próximo passo. Né? E assim, pau que nasce torto, isso daí não existe, nós não somos pau. Uma pessoa que é travada, uma pessoa que vive em baixa performance, que é chamado pau, uma pessoa despreparada para alta performance, se ela for treinada como se é para treinar, isso é ensinável. A alta performance é ensinável, é treinável. Ela vai deixar de ser uma pessoa de baixa performance. É o que vem acontecendo no que eu faço aí nesses 30 anos. Então, eliminar aí, leão, gatinho, também ouço lá, ai, como é que é? Eu não sei se eu vou acertar o termo. Eu ganho de colher e perco de balde. E achar graça disso. Achar graça quando fala disso. Eu não vejo nenhuma graça nisso. Porque é uma conduta fraca. Ele não sabe que é fraco, porque ele está numa situação que ele não foi treinado, entendeu, Zanoni? Claro que vai dar problema. Então ele fica assim, diante de avançar, ele vai milimetricamente. Mas na hora que arranca o dinheiro, ele não quer nem saber. Ele não aceita. Enfim, aí vem, não se respeita, tem uma série de coisas. E você botou uma última coisa que eu anotei aqui. Uma mente de alta performance nunca melhora. Nunca melhora. Porque melhorar, você continua no mesmo lugar. Você deu uma melhorada. Deu uma melhorada. O que existe em alta performance é constante mudança. Você está produzindo X, você vai produzir X mais 1, e é insaciável isso. Vou falar de outros exemplos para você. Por que a gente não ficou só no primeiro campeonato da Copa do Mundo? Por que estamos buscando o 6º campeonato, o Hexa? Porque é para frente que se anda, ou seja, é por agora que se anda. Então, de cara, Zanoni, resolve imediatamente esse plano de trade. Resolve imediatamente. E assim, e você só vai descobrir o ativo que você decidiu no processo. É isso que eu falo com a minha galera, não dá para você saber o ativo que você escolheu. Você só precisa ver se está na tua janela operacional. Como é que você define o seu ativo? Primeira coisa, a tua janela operacional. Quais os horários que você pode investir? No máximo 3 horas. Pode ser fracionado ou não, mas quais são? Respeitar esse no máximo 3 horas. Tem microfone aberto aí, se alguém puder fechar, facilita. Não sei de quem é aí. Rick, se quiser me colocar como coorganizador, eu te ajudo aqui. Então, Zanoni, isso é para você discernir. Porque assim, e mais uma vez trazendo clareza para vocês, nesse processo que eu decidi então na primeira mentoria, que eu não faço mentoria. Eu não sou mentor, eu sou líder, eu sou empresário de alta performance. Esse é o Gerson. Eu não dou dica, eu não dou aula. Alguma galera me chama, e aí, mestre? Eu não sou mestre. E aí, professor? Não dou aula. Respeito os mestres, professor. Eu sou empresário, eu sei como tirar a pessoa de onde ela está e levar para onde ela quer ir. Porque através das minhas empresas eu alavancando pessoas, não alavancando negócios. Eu entendi que pessoas valem mais do que coisas. Eu entendi que quando eu
existe uma pessoa que quer sair dessa realidade e viver uma outra realidade, eu sei o que e como fazer. E aí eu levo essa pessoa para esse lugar, mas também não é para qualquer um, porque não é qualquer pessoa que suporta uma liderança. E não tem como, Zanoni, não vai sozinho, não existe como ir sozinho. Eu não fui sozinho, meu líder não foi sozinho, ninguém vai sozinho. Então, resolve essa parada imediatamente. Plano de trade, que é um auxílio, pô, vai lá no meu Instagram, eu te apresento 2 dos meus mentorados, que a galera aqui conhece, são pessoas que trabalham para a minha empresa, foram contratados para a minha empresa, por quê? Para que essas pessoas construam um plano de trade vencedor, porque para você ter um plano de trade é necessário você ter certeza que ele é simples, prático, objetivo e vencedor. Que ele produz dinheiro. Então tem 2 mentorados, o Igor Menezes e a Liliane. A Liliane no mercado internacional. Como é que era a Liliane? Galera que sabe, a Liliane é altamente inconsistente. Como é que era o Igor? Altamente inconsistente. E aí passou por uma validação, porque para eu liderar essa pessoa, é necessário ela passar por uma validação, e que essa validação, eu quero ver se eu estou falando com gente séria. Porque não existe facilidade. Ter acesso à minha liderança não é algo fácil, porque a mudança não é fácil, Zanoni. Então, a sessão de validação que eu faço abre a real para a pessoa, se ela vai suportar o processo que é necessário que ela passe para a mudança. Ela vai passar por perguntas que vai testar ela. Se ela é um curioso, se ela é uma borracha fraca, ou se ela é uma borracha forte. O que é uma borracha forte? A pessoa de verdade quer mudar a realidade dela. Ela só não sabe o que e como. E eu, dentro desse processo, eu só consegui exponenciar os meus negócios, porque eu sempre fui encontrando pessoas que queriam mudar essa realidade. Essa galera que está aqui, está assim. Tem mais aqui, tem o Black que está aqui, que também faz parte do meu time, o Gerola que está aqui, enfim. Então, eu decidi definitivamente entrar nesse universo do day trade porque eu vi muita gente, Zanoni, sem ouvir a verdade. E aí o dia que eu fui convidado lá pelo Grupo XP para participar de um podcast, foi aí que eu conheci o André Moraes e tudo mais, a Martinha. Eu conheci um dos influencers deles, e ele falou assim, e tive muita amizade com ele. Ele falou: Jerry, é assim, ó, as corretoras, elas não estão nem aí com quem está operando. Elas querem mais que entra de enxurrada um monte de gente. Sabe por quê? Porque assim, ó, elas construíram um negocinho chamado RLP, que faz um estudo detalhado de como aquela pessoa opera. E toda vez que aquela pessoa, se ela tem muito mais losses do que gain, quando essa pessoa entra comprada, eles entram vendido lá na bolsa. Quando eles entram vendido, eles entram comprado lá. Ou seja, eles vão arrancar dinheiro dessa pessoa. Outra coisa, quanto mais dinheiro tiver alocado, mais liquidez eles produzem em resultado financeiro para eles. Então eu digo para vocês assim, ó, cai na real, para de viajar na maionese. Por isso que eu falo, para de estudar, pega esse conhecimento e bota para funcionar. Bota esse conhecimento de verdade para funcionar. Não é de médias móveis que você precisa, não é de altos indicadores, não é de ouro, de Forex, Nasdaq, B3, índice. É necessário você ter um plano simples e botar ele para funcionar. Botar ele para escalar. Eu não sei o caso de vocês aqui, mas você quer o quê com o day trade? Você quer ser um analista CNPI? Aí você tem que estudar mesmo. Mas estudar mesmo. Não, Jerry, eu não quero estudar, eu quero utilizar o day trade como meio de construir uma outra realidade exponencial financeira na minha vida e trazer uma qualidade de vida que a qualidade que eu tenho eu não quero. Aí tá falando, Zanoni, da minha música. Aí essa música eu gosto e gosto muito. E gosto de encontrar gente assim, que queira exponenciar de verdade. Então, a real é essa, Zanoni. Por exemplo, por que eu estou vencendo operando? Porque eu construí uma mentalidade, é só por isso.
É por isso que eu estou vencendo. Não tem outra razão. E se você vê o meu plano de trade, assim, já, mas essa simplicidade, mas a exponenciação está no simples, não está no complexo. E eu lembro assim, as pessoas falaram, Jerry, deixa eu te ajudar, faz assim. Falei, eu já tenho um plano de trade, é assim que eu vou seguir. Porque eu vou vencer com o que eu tenho na minha mão. E eu vou exponenciar o que não está na minha mão. Respondido, Zanonin? Com certeza. Do jeito que precisava ouvir. É isso aí. Muito obrigado. É isso aí. Mais alguma pergunta aí? Não precisa ser todo mundo assim ao mesmo tempo, não. Pode ser um de cada vez, tá? Não é não, Henrique? É. Exatamente. Bom, boa noite, pessoal. E aí, Túlio? Ótima Tudo noite. bem? Tudo Eu ótimo, tenho uma graças a pergunta, Deus. Jerry. Bora. Eu peguei pela metade, né, essa meeting, mas Uhum. pelo que eu entendi, você chegou num ponto onde você se interessou, né, por day trade e resolveu investir nisso, né? Eu queria saber de você o seguinte: qual foi a sua maior dificuldade e quais foram as perguntas que você fez para você mesmo no momento que você pensou em desistir? Você está falando não do day trade, né? Você hoje faz day trade? Vamos lá, deixa eu rapidamente explicar a minha história, né? A minha mentalidade ela mudou fortemente, radicalmente, porque eu conheci uma pessoa que já detinha uma mentalidade muito forte, exponencial nos negócios. Ela sabia exponenciar empresarialmente e em larga escala, e ela detinha um caráter que não é comum a gente ver entre as pessoas. Uma pessoa que falava a verdade a todo tempo, um garoto que casou e sabia por que casou, não era uma aventura, uma pessoa que cuidava dos seus relacionamentos, dos seus pais, sogro, enfim, e uma pessoa íntegra. É raríssimo você encontrar uma pessoa assim, um jovem, na época aí com 21 anos, eu fui um privilegiado, a gente se conhecia numa outra empresa, Túlio, e aí eu vi essa postura dele, eu via essa atitude, esse comportamento ímpar, que eu não via em ninguém ali daquela empresa, e eu me aproximei dele, e ele viu eu com sede de eu ter acesso àquilo que ele vivia. Só que aí ele saiu dessa empresa e foi montar uma outra empresa, e aí eu fui convidado por ele um tempo depois, na abertura da segunda empresa, de ser sócio dele. E aí eu me senti um privilegiado ali, né? Porque ele via em mim um desejo ardente de eu mudar minha vida, minha realidade e exponenciar nos negócios e acertar minha vida também. E desse privilégio que eu tive, eu fiquei com essa pessoa 21 anos e nós construímos juntos aí com mais várias outras pessoas que a gente foi trazendo nesse processo para mudança de mentalidade. Nós construímos um negócio gigante, que as pessoas tiravam sarro lá da gente, né? Não conseguiam nem falar o nome dessa empresa direito, pensava que era pasta de dente, Túlio, o nome da empresa, e foi chamando a gente de louco, de retardado, e quando chama a gente de louco e de retardado, eu também entendi que a gente está no caminho certo, né? E 18 anos depois, essa empresa foi vendida, a gente estava em 5 países com essa empresa, com lucro líquido mensal nos últimos 5 anos de R$9 milhões de lucro líquido, com um valuation aí de 0,11, que era o maior da época, e a gente foi chamado para ser patrocinador da Copa do Mundo do Brasil em 2014. A gente patrocinou a Copa do Mundo. Foi o ponto alto que nós atingimos da empresa. E a gente se tornou aí grandes referências empresariais, e o nome dessa pessoa, alguns conhecem, outros não, chama Flávio Augusto da Silva. E aí eu fui um privilegiado de lá no começo e antes lá da construção lá da WhatsApp, eu ter acesso a essa pessoa, e foi através da liderança dele que eu
mudei completamente a minha realidade. Quando foi vendido esse negócio, ele foi vendido por R$ 1.100.000.000. Eu fui fazer outras coisas, fui morar fora do país, eu fui exponenciar também empresarialmente fora do país, enfim. E nisso, pessoas que eu liderei, uma delas entrou no mercado financeiro e eu tinha liderado essa pessoa durante 4 anos. E ela, com essa mentalidade forte, ela teve a curva de aprendizagem, Túlio, e ela começou a se expor lá nas redes sociais. Ela já estava fazendo, na época, depois de um ano, entre 10 a 15 mil reais todo dia no índice, na B3. Só que a linguagem dele, a comunicação dele firme, forte, né? A galera perguntava para ele, escuta, como é que você não tem dia de fúria? Como é que você não... como é que você respeita o teu GR? Como é que você, por exemplo, não é mão de alface? Como é que você se comunica assim? Aí ele disse para a galera, Túlio, assim, falou, olha, eu nunca tive um mentor no mercado financeiro, tudo que eu adquiri, toda a estrutura do plano de trade, o que eu tenho, do modo operante, eu construí isso estudando, ralando e me dedicando, entendendo como funciona, e aí eu entendi também que existe uma simplicidade, eu busquei essa simplicidade na minha tomada de decisão. Então, eu nunca tive. Então, os resultados que eu tenho nunca foi através de um mentor no mercado financeiro. Mas essa mentalidade, essa forma de falar, o como eu me comporto no mercado financeiro, aí sim eu devo a uma pessoa. Aí sim, essa construção da minha mentalidade não foi sozinho, não foi comigo. Eu fui liderado numa empresa que eu trabalhei durante 4 anos. Essa pessoa me construiu um homem, um empresário. Eu acertei o meu caráter e eu entendi como exponenciar no que eu decidisse fazer. E eu decidi entrar no mercado financeiro. E aí, Túlio, as pessoas queriam saber quem era essa pessoa, né? E aí ele me chama para uma live. Falou, Jerry, tu quer participar de uma live? Eu falei, cara, não, vamos, porque é o seguinte, eu venho falando de você e a galera, tá bom. E aí, através dessa live, eu não gosto de redes sociais. Se você for entrar no meu Instagram lá, você não vai ver eu expondo coisas, porque eu entendi que ser é infinitamente maior do que ter. Então, eu não vendo ter, eu vendo ser. Ou seja, se torna quem você deseja ser para você sempre ter, né? E aí eu tinha 120 seguidores, 100 e poucos seguidores. Essa live aí, então, a gente ficou batendo um papo, porque você tem uma cola com quem lidera, né? Você conhece a vida da pessoa, a história da pessoa, esse estilo de liderança, eu me conectar com quem deseja que eu lidere, Túlio. E aí, uma conversa super boa, agradável ali. Tinha, acho que, mais de 1.500 pessoas nessa live. Resultado, dia seguinte, eu tinha mais de 1.000 seguidores. Falei, como assim, cara? E assim, o número lá de seguidores, não sabe, enfim. Mas o que me impressionou, Túlio, foram as mensagens suicidas que eu estava lendo. Assim, as mensagens, Jerry, eu estive na live, assim, eu perdi todo o meu capital, eu juntei um dinheiro durante anos e eu torrei esse dinheiro no mercado financeiro pensando que ia ficar rico. E eu estou num estado assim de depressão aguda. Eu vi essa conversa tua lá, dá para você me mentorar? Aí outro, Jerry, eu peguei muita grana com a agiota, pensando que eu ia reverter toda uma situação. Eu torrei essa grana, os caras estão querendo me catar, estão querendo me matar. Tu pode me mentorar para ver se eu reverto essa situação? Jerry, eu juntei um dinheiro junto com a minha esposa, meu casamento está indo para o saco, porque a minha esposa não acredita do que eu fiz, porque a gente acabou com as nossas reservas. Dá para você salvar o meu casamento, porque eu sei que você mexe na vida da pessoa, você não mexe no day trade. Porque, Túlio, não é resolver o day trade. O problema não é o day trade. O problema está na pessoa e nas suas escolhas. Eu falei, cara, assim... Aí eu liguei para ele, né? Eu falei, cara, literalmente eu falei assim, ó, Túlio, eu não falo palavrão, mas essa palavra eu falo e não dou risada, né? Eu falo, que merda é essa que você entrou aí? Ele, como assim, Jerry? Eu falei, eu tô recebendo centenas de mensagens suicidas aqui de a galera querendo que eu mentore. Eu não vou mentorar ninguém, cara. Não, Jerry, deixa eu te explicar. Ele me explicou, Túlio. Me explicou o que é o day trade e tal, e tal, e tal.
E aí ele falou assim, Jerry, é assim, ó. Tem muita gente no mercado financeiro, entra muito picareta, entra muito oportunista, mas entra também muita gente séria. Inclusive as pessoas que me seguem, como eu aprendi com você, é selecionar as pessoas pelas quais se alimentam do que eu estou entregando para elas. As pessoas são sérias, são pessoas que não estão dando certo no day trade, mas elas querem dar certo. É gente séria. E o que você faz, Jerry, o como você faz, o como você lidera, a forma que você faz isso, eu te afirmo, eu já estou 5 anos aqui, não tem gente que cuida da parte comportamental, mas com a profundidade que você faz, da forma que você faz, não tem. Eu falei, cara, mas é assim, é nego do Japão me ligando, dentro e mandando mensagem de vários locais, e assim, é internet, cara. Eu sempre liderei a galera ao vivo, a cores e presencial. Falou, Jerry, você sabe fazer, você sabe... Assim, e eu falei para ele assim, eu não sei nem fazer mentoria. O que é mentoria? Falou, Jerry, é só um nome. Faz o que você sempre fez e dá o nome de mentoria, porque não é mentoria. O que você faz é liderar pessoas. E aí eu resolvi, Túlio. Eu resolvi porque eu vi gente séria, isso mexe comigo. Eu falei, bom, então tá, eu vou fazer a primeira mentoria, mas vou fazer só uma, deve ser fogo de palha e beleza. E aí eu fui validar essas pessoas, porque é um critério também, Túlio, eu não lidero qualquer pessoa. Ela passa por uma bateria de perguntas, e se eu não ver seriedade dela, porque assim, uma das coisas que eu também faço, Túlio, que eu não mudei a minha mentalidade, eu detesto que as pessoas percam tempo comigo. Só que eu detesto de perder tempo com as pessoas também. Então eu busco gente séria que é só ela não sabe o que e como fazer. Eu sei o que e como, e ela está disposta a ser liderada. Está disposta. É um treino que eu faço monitorado. Aí eu construí todo um ecossistema para isso e fiz a primeira mentoria. Só que eu estou fazendo a mentoria, meu Instagram já estava com 2.000 pessoas, 2.000 e poucos. Jerry, quando vai ser a segunda? Eu falei, que segunda? Que segunda, Túlio? Não, faz da segunda, não deu para a gente entrar nessa. Aí, tá bom, vou fazer a segunda. Quando eu estava terminando a segunda, Túlio, os caras da primeira já acabou com um dia de fúria, acabou não respeitando o GR, mexi na vida das pessoas e começou um outro resultado acontecendo na vida deles, porque a mudança de mentalidade aconteceu. Simplesmente isso, mudou a conduta, mudou o resultado. Mudou a forma de pensar, mudou o resultado. E aí eles perguntaram para mim se não tinha continuidade da mentoria. Eu falei, cara, eu no mundo corporativo, né? Estava alavancando um outro negócio e pegava horários alternativos para cooperar nessa liderança com a galera do day trade. E aí, Túlio, a galera me puxando lá da primeira mentoria, eu falei, cara, não vou fazer. Falei, Jerry, se eu já estou vencendo em 2, 3 meses com você, imagina se eu fico mais tempo. Aí fui falar com a minha esposa, toda a tomada de decisão que eu tenho, de verdade, eu estou sempre alinhado com a minha esposa, não decido nada sozinho, que para mim, em primeiro lugar, o meu projeto de vida é minha família, não são meus negócios. Meus negócios estão dentro do meu projeto família, não o projeto família está dentro dos meus negócios. E a minha esposa falou assim, você sabe, né, que essa galera é necessário ter um acompanhamento. Aí eu resolvi criar uma continuidade da mentoria que mais tarde chamou Ninho das Águias. Bom, resumindo isso, Túlio, eu sem operar, tá? Sem operar. Na terceira mentoria, eu já estava com uns 3.000 seguidores. Na terceira mentoria, eu falei, isso aqui não é fogo de palha. Isso aqui tem gente séria e gente que precisa alcançar essa mentalidade. Quer saber? Vou transformar isso aqui num negócio. E aí eu construí toda uma produtividade de um ecossistema que eu sempre construí na minha empresa. Então existe toda uma estrutura de construção de mentalidade, que o Henrique faz parte disso. O Henrique ele participa de um grupo que é o mais alto escalão que eu tenho dentro desse processo, que chama Águias de Elite, que sai dentro do Ninho das Águias. E a galera que faz a mentoria de Strava Trader, eu convido algumas pessoas para dar uma sequência, se ela está disposta, e tem gente que está comigo aí um tempo e exponenciando essas pessoas. Construir um programa também, se você for no canal do YouTube, você vai ver lá o meu canal, lá, o Gerson Carvalho. Eu tenho um programa chamado de Strava Cash, que eu levo mentorados lá para mostrar o antes e depois
Tem lá o Caio Sasaki, Vasco Mamed está lá, André Moraes, tem uma galera lá, enfim. E tem esse ecossistema faz parte um evento anual. Ele acontece sempre no segundo sábado de novembro. Chama-se Encontro Trader, é feito em São Paulo, que ele celebra a mudança de mentalidade de uma galera durante o ano. Então, é esse processo. E aí, como eu decidi, Túlio, sempre liderar, por exemplo, eu sabia que ia chegar o momento de eu ir lá na ponta, pegar o mouse, me expor da forma que você se expõe, por quê? Isso ia me dar mais autoridade para eu perceber o que só quem está operando percebe, para eu cooperar ainda mais com precisão com quem eu lidero. E aí eu escolhi um ativo, peguei um dos meus mentorados, falei assim, como você construiu um plano de trade, eu vou usar o seu plano de trade, você vai me treinar para eu entender como funciona o mercado, e eu opero o dólar na V3 e é nele que eu estou indo, estou avançando, enfim. Então é isso, foi assim que eu entrei. E nessa brincadeira, que agora virou um negócio extremamente sério, eu estou entrando na 20ª mentoria de Stravateiro, para você ter ideia, para quem não ia fazer nem a primeira. E já são mais de 600 pessoas que eu liderei e um público, inclusive, esquecido pelas pessoas. Porque esse público que eu atendo, ele é esquecido, na verdade. Ele não tem um trato na individualidade. Por quê? As pessoas se interessam por grandes resultados. Gente que está fazendo os 200 contratos, 300 contratos, 600 contratos. Não pessoas que estão fazendo um contrato, 2, 10. Pessoas que estão fazendo 5 pontos no dólar, 10 pontos lá no dólar. Que, inclusive, com 20 pontos no dólar na semana, você sendo preparado e treinado para isso, você muda completamente a sua realidade que você está. E eu levo essas pessoas até onde? Esse processo eu tiro ela do absoluto zero de inconsistente, mesmo que ela nunca entrou no day trade, ou pessoas que são já experientes, eu vou progredindo com ela. A primeira coisa, eu estanco totalmente a estrutura de inconsistência dela e começa um processo de construção de consistência progressiva, que é uma habilidade isso, e levo ela a um patamar de 10 a 15 mil reais por dia. Não tem nenhuma facilidade para alcançar isso, fazer parte desse processo não existe nenhuma facilidade, mas quem está dentro sabe do que está passando e do que está sendo entregue. Então, a desistência, Túlio, que foi a tua pergunta, é assim, o pensar em desistir sempre existe. Por exemplo, na minha trajetória de 30 anos exponenciando os negócios, o pensar em desistir acontece. Mas por que eu não dou continuidade no pensar em desistir? Porque quando eu entro para fazer as coisas, eu tenho motivos reais e profundos. Motivos são internos, não são externos. E, por exemplo, quando eu mudei a minha mentalidade através dessa liderança, é assim, eu decidi trazer pessoas para esse lugar que eu vim e eu liderar essas pessoas. Então, esse motivo me move. Que é a razão que eu estou no day trade me expondo, e me expondo no mercado. Entendeu? Então, penso em desistir no day trade? Vou te dizer que passou algumas vezes, mas eu não deixo os pensamentos ficarem muito tempo. Não deixo eles ficarem muito tempo, porque eu sei que eu estou diante de uma adversidade que eu não estou vencendo, e aí eu me preparo para estar vencendo essa adversidade. Ok? Legal, ficou clara a resposta. Bacana. É isso aí. Última pergunta aí, que eu me programei para ficar até 7 horas, aí são 7h15, quase 7h15. Nenhuma? Podemos encerrar? Ô, Gerson. Diga, Hugo. Beleza? Bom. Tudo ótimo, graças a Deus. Aqui, eu acho que para mim aqui vai ser mais básico. O que acontece? Eu estou num processo que eu já fiz 3 mentorias e a gente fica buscando aquela consistência, né? Que às vezes a gente nunca não, né? A gente demora muito a atingir. Às vezes a gente quer acelerar esse passo e tudo. Eu tenho muita dificuldade em treinar no simulador e depois ir para a conta real. E aí
entra aquela questão assim, o que eu faço? Eu treino com mais números de contrato e vou para a mesa, e vou para a conta real com menos. Eu não sei, eu estou um pouco indeciso nesse processo e eu ainda não consigo ver resultados naquilo que eu aprendi. Então vamos lá. Você fez 3 mentorias técnicas e você vai adotar um plano de trade de uma delas, certo? Sim, sim. Ok? Nesse setup, nesse trade system que você vai adotar, é necessário você ter uma estrutura de performance relacionada ao quê? Quanto que você dá conta de fazer por semana em termos de resultado, ou de pontos ou de dinheiro, indifere. Então você tem que se analisar e ver assim, Hugo, quantos pontos eu dou conta? Quanto de dinheiro eu dou conta nesse ativo? X, vou dar um exemplo, R$1.000, por exemplo. E fracionar esse resultado em 5 dias. E o que acontece? Você vai treinar no simulador, você tem uma quantidade de pontos, você tem o teu stop loss, o teu stop gain, toda uma estrutura de tomada de decisão para abrir e fechar uma ordem relacionada a essa fração dessa meta semanal. Está entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. E tu vai treinar no simulador como na conta real. Como assim? A velocidade que você vai colocar lá no simulador é igual. Outra coisa, você vai treinar um padrão no simulador. Que padrão? Você usa Profit, não? Sim, Profit Pro. Então você vai lá no Profit e você vai escolher uma semana sequenciada para treinar. Por que sequenciada? Porque existe um movimento sequenciado daquela semana. As pessoas operam assim, eu vou pegar outubro, depois eu pego janeiro, depois eu pego... Ele nem sabe treinar. Você vai treinar uma sequência, como você está na sua semana. Você não treina assim uma volatilidade de outubro, outra volatilidade de janeiro. Não, é uma sequência. E você pega aquela semana, se conseguir treinar em 2 dias aquela semana concentrado, focado, como na conta real. Decida como na conta real. Exija de você como na conta real. Você vai treinar exaustivamente isso. Quando você estiver no simulador levando a sério como na conta real, você vai na conta real como no simulador. Agora, tem outros detalhes nisso, Hugo. O que acontece, desculpa só te cortar, o que acontece às vezes comigo é assim, aquele gatilho, no simulador eu entro naquele gatilho, aí na conta real aparece aquele mesmo gatilho, a mão treme e você não vai. E a operação vai a seu favor. É assim, você está com uma mentalidade terceirista. Acontece aquele gatilho no simulador, caramba, eu ajo de um jeito. Acontece aquele gatilho na real, acontece de um outro jeito. Você está dando justificativa que a questão é o gatilho. A questão não é o gatilho, Hugo. É a sua tomada de decisão que você está tendo no simulador e na conta real. Você não está trazendo a responsabilidade da decisão para você. E uma pessoa de alta performance, dando sequência, inclusive, lá na pergunta do Zanoni, ela assume 100% da sua responsabilidade. Ela não terceiriza, ela não justifica, ela não dá desculpa. Ela não diz que o mercado é soberano. O mercado é o mercado e você é você. Você está ali como especulador. Ele não fica comprando, terceirizando. Ele assume a responsa. Isso não tem nada a ver com o mercado, Hugo. Se eu for olhar a sua vida, você com certeza tem atitudes e comportamentos frágeis assim também em outras situações, em outros setores, que era para você fazer uma coisa que você não fez. Que era para você agir de uma maneira que você não fez. E você vai para um lugar que não aceita inconsistência. Alta performance não aceita. O que é inconsistência? Inconsistência é uma habilidade. Então, o mercado, o negócio exponencial, se você não detém uma habilidade para conduzir
aquela decisão, vai dar problema. Vai dar problema. Então, inclusive aqui, por exemplo, eu falando com vocês, isso aqui não resolve de nada eu falando com vocês. Vocês só estão tendo acesso à verdade, às respostas, mas aqui não vai resolver. Porque é só eu tô alimentando vocês de informações. E de informações não resolve. O que resolve? É treino. Você ser exposto, alguém checar, alguém conhecer as fragilidades e fraquezas que estão instauradas em você, Hugo. E dizer assim, não é assim, é assim. É você não se liderar mais. Porque se você soubesse se liderar para exponenciar no day trade, não estava apanhando do jeito que está apanhando. Você só não sabe o como. É só isso. Você só não sabe exatamente o quê. Mas como que eu faço isso? Essa é a minha especialidade. Treinar pessoas que querem ser treinadas para saber o como e o quê. Mas te respondendo, é isso, ó. Toda segunda, quarta e sexta no meu Instagram, eu tenho um bom dia de Strava Trader. Eu fico meia hora com a galera lá. Segunda-feira, hoje, é um dia que eu respondo perguntas. Quarta-feira, eu trago sempre um mentorado mostrando o que significa a mudança de mentalidade. Na sexta-feira, 6h59, horário de Brasília, da manhã, eu chamo sempre um seguidor para bater um papo. E as coisas que eu ouço, Hugo, é sempre a mesma coisa. Tudo que eu estou ouvindo aqui, eu estou ouvindo... Faz 3 anos que eu já estou no day trade que eu estou ouvindo isso. Então, o que eu aconselho a vocês aqui? O que eu aconselho, por exemplo? Passa por uma sessão de validação que eu tenho para que você veja se realmente você é um borracha forte ou um borracha fraca, para que você mude a tua realidade. Eu levo em média, Hugo, se a pessoa está falando sério, 6 meses para ela viver do day trade. O que é viver do day trade? Você não ser refém de nada de ninguém. Às vezes eu levo menos que 6, às vezes mais que... A média são 6 meses. Para ela construir, ela não ser refém de nada de ninguém. Mas tem facilidade para entrar nessa mentoria chamada de Strava Trader? Nenhuma. São 7 perguntas que são feitas, ou pela minha equipe, ou por mim. E se a pessoa não passar pela primeira, parou. Não passou pela segunda, parou. Para evitar o quê? Que ela perca tempo comigo e com a minha equipe. Para que eu também não perca tempo lá com ela. Eu quero gente séria comigo e é o que eu venho fazendo, entendeu? Quem aqui tiver interesse em participar aí da sessão de validação, vai ter uma sessão de validação agora às 20 horas. De repente, se você tiver interesse de participar dessa sessão de validação às 20 horas com a minha equipe, não é comigo, você me deixa aqui teu nome, teu WhatsApp, e se não der para você, inclusive, participar da sessão de validação hoje, me deixa aí também aqui no chat o teu nome e o teu WhatsApp, que eu peço para a minha equipe fazer um contato com você e agendar um horário. A garantia que vai dar certo é 0, tanto para você quanto para mim. Assim, não existe nenhuma responsabilidade de dar certo ou não. Eu estou procurando por pessoas sérias e pessoas sérias estão procurando para a solução para ela de verdade parar de ficar apanhando no day trade e ficar se iludindo, parar de entregar dinheiro para o mercado, parar com isso. Então, se tiver alguém aí, põe no chat. Vou mandar aqui. Manda que eu peço para entrar em contato. Se tiver mais alguém. Manda o contato, tá, Jé? Manda o nome e o WhatsApp. Beleza. Se tiver interesse de passar pela validação, enfim. O Marcelo Mantovani, e como crio esse plano de trade? Me deixa aí, Marcelo Mantovani, também o teu nome e teu WhatsApp, que eu vou pedir para um dos meus mentorados fazer um contato com você. E, de repente, ele instrui aí de como fazer, enfim. Mais alguém além do Rodivan, do Hugo, do Israel? Não, né? Jason? Oi? Jason? Oi, Alexandre, fala. Fala, peço Alexandre, perdão. diga.
Peço perdão aí que estou com a câmera, estou precisando ficar com a câmera desligada. Tudo Mas bem? vamos lá. Rapidinho. O quanto que os meus problemas emocionais anteriores, tá? Eu tenho feito terapia nos últimos 5 anos e para resolver algumas questões emocionais da minha adolescência, infância, questões familiares. O quanto que isso vai influenciar e que a gente consegue, vou usar talvez o termo errado, mas manipular essa situação, tá? Um exemplo, você fala muito, você vê como eu já acompanho há algum tempo, por causa do Henrique, de Dona Solange, a gente fala do casal Pimpim, a gente fala da Juliana, da Ju e do Johnny, e, por exemplo, eu não tenho uma situação de um casamento estável, eu não tenho essa situação, eu não tenho família, eu sou sozinho, então, assim, são algumas questões emocionais que diferem dessa posição que você vem colocando nos últimos 6 meses, onde eu vou alcançando, que eu fico me questionando se essas questões emocionais que me acompanham não vão interferir ao ponto de eu não conseguir fazer essa mudança. Não que eu não tenha um relacionamento estável, eu estou casado pela 3ª vez. Então, eu não desenvolvi, né, eu estou no melhor de 3, então, assim, não desenvolvi a vida, eu não desenvolvi essa situação, apesar de que a minha atual namorada, a gente está junto aí há 11 anos, e numa relação bem legal, mas ela é diferente, apesar, não tomo nenhum passo sem falar com ela e vice-versa, mas ela mora no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, a gente tem toda uma situação diferente e tal. O quanto que isso vai me impedir? Sim, sim. Pergunta top tua. Henrique, a gente está falando de firmeza. A gente está falando de tomada de decisão embasada com fatos e aquilo que faz sentido para você. E a gente está falando de caráter. Então, assim, a estrutura para você construir firmeza aonde você quer exponenciar, ela fala de uma tomada de decisão com plenitude de porquê. Por exemplo, respeitando aí 3 relacionamentos teus. Tem falhas aí de tomada de decisões emocionais. Tem falhas aí de estrutura de entendimento de caráter. Não estou te falando de mau caráter, que não tem nada a ver com isso. Uma estrutura frágil de caráter, eu estou falando. Que diante de situações não tem clareza para uma tomada de decisão firme. Até por um processo de escolha, que é isso que a gente está falando. E dentro do day trade, a gente está falando de escolhas. Imagina a vida como uma tirolesa, Alex. E se você tem fragilidades instauradas em você por falhas de firmeza de caráter, como se tivesse um nó na tirolesa. Você não consegue descer a tirolesa e você exponenciar a sua vida. Ela vai ficar travada em algum ponto. Então, quais são os pontos, ou que pontos que são de fragilidades, só vou saber te conhecendo, mas do pouco que eu estou ouvindo para você, desse relacionamento que você falou de melhor de 3, tem estruturas aí que falta discernimento para que você tome uma decisão firme, embasada por uma escolha que te exponencia. Um relacionamento é algo que te exponencia. Exponencia. Relacionamento não é teste. Relacionamento é exponenciação. Por exemplo, eu só estou com a minha esposa, esse tempo que eu estou, 36 anos, porque eu mudei minha mentalidade e o meu caráter ele foi testado na sua plenitude. Por exemplo, quando eu digo algo para alguém, tipo, eu vou fazer, não é algo mais ou menos, eu só falo se realmente eu vou fazer. E o que for necessário para que eu realize, eu vou fazer o que for necessário, sem transferência de responsabilidade nenhuma. Então, essa situação, em termos pessoais, ela fala do Sachs, do Alex Sachs. E existem essas fragilidades que estão instauradas, que é necessário eu te conhecer para eu te falar afirmadamente assim, ó, é assim, Alex. Sim, eu dei um exemplo, só para você ter uma ideia, eu fui, na minha adolescência e até começo, sei lá, 30 e poucos anos, eu fui obeso mórbido, muito mórbido, então isso fez com que eu criasse uma mentalidade de não dizer não, ter que ser aquele cara que, né, fiquei preso em certas situações profissionais com medo de sair, porque ninguém vai empregar um cara que pesa quase 200. Então, isso hoje, eu lavo isso, né,
lavo a alma com isso já há algum tempo, tenho 56 anos hoje, Ótimo. mas eu Ótimo. lavo a alma isso com essas minhas terapias, mas eu fico, se eu soubesse, eu não tinha nem estado no day trade, né? Se eu soubesse que é 1% só teste e o resto é emocional. E tem um amigo nosso, Sim. o Bibiano, está sempre com a gente aqui também, e ele fala que ele melhorou muito, né, no day trade. A primeira vez que eu ouvi ele falando isso, eu ri da cara dele. Eu falei, cara, que isso? Não, o day trade me transformou numa pessoa melhor. E eu não sabia a complexidade que era isso, né? Essa fala Sim. dele. Hoje eu sei, hoje eu tenho certeza disso, mas, e falo isso, não tenho problemas em falar dessas questões, porque nós, dentro do nosso grupo de estudos, né, que o Henrique participa, o Hugo, que acabou de falar, tal, a gente conversa muito a respeito disso, né? A gente já está há quase um ano, um pouco mais de um ano trabalhando isso e batendo esses papos, e a gente coloca isso para fora. Então, assim, hoje eu tenho certeza que eu preciso ter essa liderança ou para que a gente reconstrua essa situação. Então, isso é capaz também, não Sim, só o que a sim. gente tem hoje. Ok, beleza, agradeço. Esse teu amigo, por que não o day trade, mas por que querer exponenciar na vida e mudar completamente a sua realidade financeira? É mudar completamente, não é você faturar 30% mais do que você vem faturando. Eu estou falando de faturar o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, 10 vezes mais, 20 vezes mais, é exponenciação. Por quê? Porque este ambiente, ele não aceita fragilidade e fraqueza. E aí vai se deparar com quem? Vai se deparar com situações suas, pessoais, que quando você é pressionado, você cede. Você cede. E aí, no day trade, que exige tomada de decisão com precisão e sustentar a decisão, você leva para o day trade isso. Porque você recebe uma pressão. A gente só é forjado na pressão. Sim, sim. Por isso que essa pessoa está falando que modificou, e muda mesmo. Eu mudei por quê? Porque uma liderança me expôs em alta pressão em negócios para eu exponenciar resultados. E esse, por exemplo, esse negócio exponencial mudou completamente e forjou uma mentalidade altamente forte. Altamente forte. Não existe, assim, não existe algo que eu deseja fazer, ou qualquer pessoa que tem uma mentalidade forte, que ao longo de um tempo, ela sendo exposta, ela não vai vencer. Não existe isso. E você vê que você já venceu alguns pontos, mas a gente está falando Com certeza. de exponenciação. Isso vai revelar em você fragilidades que você fala, meu Deus, Sim. eu não via isso, fraquezas que estão instauradas em você que você não via isso. Entendeu? Ok, agradeço. Então é isso. Beleza, galera? Valeu. Para quem queria ficar uma hora aí, tô 1h30 aí, né? Mas eu não sei. Eu não sei se filmou o que eu falei, eu não sei se fez sentido o que eu falei, enfim. Mas eu estou abrindo para vocês a real. Então, se aqui tem gente séria, eu não estou falando que você não é sério. Quando que eu conheço uma gente séria? Ele entendeu que se não mudar a mentalidade dele, ser exposto, para que realmente você construa uma nova realidade, tu não vai vencer. Tu vai ficar assim, buscando conhecimento, é o que a grande massa faz. Busca palestra, busca livro, e o que resolve é treino dentro de um ambiente de pressão que te testa e te forja. Beleza? Top. Ah, legal. Uhum. Tem uma lista de espera lá. Exatamente. E até assim, para eu encerrar mesmo, o meu papel quando eu decidi, falar assim, bom, quer saber? Eu vou transformar isso aqui num negócio. Eu estou procurando por gente sérias. Então, só é validado os sérios. Aqui não é um lugar assim que eu estou aqui ofertando alguma coisa, até porque não existe ofertar nada. Cada um sabe do que quer.
É importante você analisar se aquilo que eu estou entregando de verdade faz sentido para você, porque eu vou querer saber se o que você está entregando faz sentido mesmo, se você é sério para construir isso. Eu estou buscando por pessoas que estão procurando o que eu estou procurando. Aí eu encontrei algumas pessoas aí, o Henrique, enfim. Tá valendo a pena aí, acredito, né, Henrique? Não sei, Juliana, tá valendo a pena aí? Carol, não sei se tá valendo a pena aí, enfim. Para mim, eu posso falar para eles aqui que todos têm que fazer. Nossa, é bom demais. E exponencia eu lá acho no que é day importante trade, né? a gente falar também que não é só pro day trade, é para a vida. A gente muda comportamentos na nossa vida. Você mexeu em coisas na nossa vida, na minha do Diego, ele não está aqui agora porque ele está trabalhando, mas assim, que a gente, decisões que a gente deveria ter tomado e nós não tomamos. Não sei, a gente fica às vezes estagnado, não toma decisão, não faz, não... E assim, a VIP para a gente foi muito importante, porque pós-mentoria tem uma sessão VIP e a gente abre o nosso coração. Então assim, a gente tem alguns problemas que não tem nada a ver com o day trade, mas que influencia. E eu acredito que na vida da Ju também, ela tomou algumas decisões em razão da mentoria. Então eu acho que assim, não é... Jerry, a gente já tinha desistido, né, Carol? A gente já Muita tinha gente, né? É. Muita gente. Porque ninguém fica insistindo, não existe insistência. Existe persistência. E a persistência fala do como fazer e o que fazer. E quando você não sabe o como e o que, você está insistindo. E isso tem validade. É o que acontece. E vai grana, e vai tempo, e vai situação emocional. Não é não, Blacking? Fato. É isso, galera. Então, galera que deixou aí o contato, eu vou pedir para minha equipe fazer um contato com você e agenda. Ok? Agenda. Se quiser fazer uma validação comigo, tem que avisar a minha equipe, porque não, eu tenho poucos horários que eu faço validação, mas a minha equipe faz também, com o mesmo teor, a validação. Beleza, Hugo Matiasi? Beleza demais. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, só um minutinho. Já, só deixa eu te perguntar uma coisa enquanto isso. Claro, vai lá. Peguei pela metade que eu estava numa reunião, peço desculpas. Mas Tranquilo. no meu caso, que eu estou começando agora, nem as aulas técnicas do Delome eu mal comecei. Faz algum sentido agora ou esperar um pouquinho eu ter mais experiência para poder... Ou o fato de eu não ter nenhum vício também já pode ajudar já a começar de cara? O que você me fala quanto a isso? Eu vou te responder. Pode, mas é melhor. Fala você, Henrique, é melhor do que eu falar. Fala. Não, bacana. E bom ouvir isso. Por coincidência, na quarta-feira passada eu estive em Curitiba com um colega, eu sou de Cascavel, aqui no oeste do Paraná, mas estava em Curitiba. Cara, o cara é engenheiro da Audi, fera, tecnicamente falando, e ele falou bem, falou, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque todo o meu conhecimento técnico eu estou entregando no psicológico. Eu estou perdendo tudo pelo... Ele está tendo a consciência disso. Que negócio maluco, né? Então não adianta você só ter... ser o fera, gêniozinho, saber tudo da parte estatística. Esquece. Vai, São ambientes opostos, Juliano. E assim, não é o psicológico dele. O comportamento dele não é preparado para exponenciar. Logo, afeta o psicológico que está dentro do comportamento dele. Por que ele é um bom executivo fora do day trade? Porque o comportamento dele é adequado para esse ambiente. E por que o psicológico dele não é afetado? Porque ele é adequado para esse ambiente. Aí ele entra num outro ambiente totalmente diferente.
de alta exponenciação. É claro que vai dar pane. Mas como existe essa facilidade, Juliano, de entrada, os sérios se ferram. Perfeito. Os sérios se ferram. Porque são pessoas que... O que é um sério? Pô, o cara quer mudar a realidade dele, é direito dele, pô. É direito dele ter uma vida com mais qualidade. Mas não tem facilidade, Juliano. É necessário ele ser preparado para esse ambiente. Você acredita que eu sou dono, por exemplo, eu sou dono de uma corretora, Juliano. O que eu quero com essa corretora? Exponenciar. Você acredita que eu ia deixar você entrar na minha corretora? Que eu dependo de alguém para operar? Para exponenciar? Eu ia deixar o Juliano Huck? Não é que o Juliano não é uma boa pessoa. Eu quero alguém preparado para exponenciação. Não é o Juliano. Mas não é isso que o mercado faz. Eu fui chamado, inclusive, recentemente. Eu tenho uma parceria que a Nelógica me procurou. E, enfim, eu fui chamado para ir para Curitiba agora, dia 30/8. Eu vou palestrar lá, dentro de um evento que eles têm chamado Profit Tour, alguma coisa assim. Eu vou estar lá. E mostrando a real para essa galera. A real. E uma vez preparado, Juliano, acabou, meu irmão, você não vai ter assim... Não vai acabar as adversidades. Elas aumentam, mas você está preparado para vencê-las. Essas que você toca a sua vida, você vai tirar de letra. E outras, você vai se preparar em outras esferas. Isso é real, isso é verdadeiro. Perfeito. Então aguarda aí a minha equipe fazer um contato com você, porque é isso que o Henrique falou. Eu só estou vencendo no day trade porque eu vim com a mentalidade preparada, só por isso. Não é só por isso, né? Porque se não estivesse preparado, eu ia viver a mesma coisa que vocês estão vivendo. Não tem diferença nisso. Não, Black? O Black é o meu principal executivo dentro do meu negócio. Ele foi validado lá atrás, lá na WhatsApp. A vida dele foi transformada. Está comigo aí há 30 anos e ele faz parte dessa estrutura do ecossistema dentro da mentoria. A mentoria leva, em média, 3 meses para que seja construído todo esse processo. E é um ecossistema, é monitoramento diário. E o Black, ele entra como líder emocional. Eu tenho um líder comportamental, um líder operacional, que é o Igor Menezes, que faz ajuste da mentalidade da pessoa, tomar uma decisão. E entra eu liderando a galera, arrancando a galera da onde ela está, tomando pancada em cima de pancada, né, Henrique? É isso aí. É isso. Beleza, meninos? Beleza, muito obrigado. Valeu, Juliano. Valeu, Túlio. Valeu. Um abraço. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Até mais, fique com Valeu, Deus. Hugo. Tchau. Valeu, até. Tchau. Valeu. Respeito o Valeu, GR. Respeito o valeu, GR e respeito o GR. Exatamente, Saques. É isso aí. Exatamente. Tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Ô, Henrique, você tá... De qual turma que você é, do Delomo? Ah, da última agora? Legal.